Bom dia, turma. Bora estudar? Dando continuidade aqui com a nossa terceira aula, hoje nós vamos falar de preparo e correção do solo, ainda dentro de implantação florestal. Preparo e correção do solo. Como é que deve ser feito? O preparo do solo melhora as características físicas do solo, né? Que no caso aí é a textura e estrutura, questão da porosidade também, questão de retenção de umidade do solo, facilitando o desenvolvimento do sistema radicular das mudas e promovendo o rápido estabelecimento da floresta. Como é que é escolhido o sistema de preparo e correção do solo? Vamos aqui para o preparo, né? Manual ou mecanizado. Você tem que levar em conta alguns pontos. Primeiro ponto é a topografia, né, do terreno, se ela tem um relevo plano ou acidentado, ou médio, né? Conhecer o tipo de solo, se o solo tem textura média, textura argilosa, textura arenosa, textura areno-argilosa, argilo-arenosa. Isso a análise de solo ela já me diz, né? O tamanho da área, foi aquele passo anterior, na aula 2, que foi feito o levantamento topográfico. E a escolha do florestador. Você tem que ter pessoas treinadas em plantio, né? Plantio, em preparo do solo, uso de máquinas agrícolas. Tem que estar todo mundo aí treinado e capacitado. Preparo manual, como é que ele é feito? Se a topografia ela é muito acidentada, e aí tem que se fazer manual, né? Não tem como se fazer com máquina. E aí vai ser feito através de quê? Através de chibancas, alavanca para cavar as covas. E aí tem todo esse procedimento, se for manual. E área sujeita à erosão. Quando a topografia é muito acidentada, tem a questão da erosão do solo, né? Aí é recomendado que se plante pelo menos cortando as águas do solo. Isso mais quando trata para a agricultura familiar, né? Quando vem para o agronegócio, a turma já faz um trabalho, no momento da topografia, faz o trabalho de curvas de nível, né? Tem alguns sistemas aí que já calculam para ti, né? Que é a questão do ArcGIS lá, ele já faz todas as curvas determinadas já. Aberturas de covas sem a utilização de implementos agrícolas. É aquilo que eu acabei de citar, que é manual, né? Tudo no manual. Preparo e correção do solo. Preparo mecanizado. É o cultivo convencional e o cultivo mínimo. Esse cultivo convencional, gente, é o uso de máquinas agrícolas, né? Vocês estão vendo aqui, né, uma patroa aqui, e tem aqui uns arados aqui atrás aqui, ó, arando a terra aqui, ó. Bem diferente esse arado aqui, viu? E temos também as grades, né? É feita com arado e grades. Vamos ver o que é esse inconveniente aqui, ó. Expor em demasia a área a risco de erosão, promover a insolação direta ao solo revolvido, acelera a mineralização da matéria orgânica, fator prejudicial quando o cultivo de plantas perenes em região de clima tropical. Quando há um uso de máquinas agrícolas, tem esses inconvenientes. Você expõe mais o solo, né, a erosão, você vai desmatar você vai preparar a área no todo, a área vai ficar solo exposto, né? Vai ficar solo exposto. Tem a questão da incidência dos raios diretos no solo também, né? Nesse caso aí você vai matar tanto micro-organismos benéficos como maléficos. E também a questão de acelerar a mineralização da matéria orgânica, né? A matéria orgânica, ela se dissolve mais rápido, se perde, não é nem questão de se volatilizar, se perde mais rápido. Questão de mineralizar mais a matéria orgânica. A matéria orgânica são os restos culturais, gente. O mato,
a parte orgânica que ficou em cima do solo. Nesse slide aqui eu trago uma parte sobre o cultivo mínimo, né, com implementos agrícolas. Nós estamos dentro da parte de preparo mecanizado. O que é esse cultivo mínimo? Esse cultivo mínimo é simplesmente mexer na terra no local onde vai ser plantado as árvores. Você não mexe na área toda, que nem aração e gradeação da área toda. Você gradeia só o local onde vai ser feito as covas, ficando as faixas, entre as faixas, né, sem gradear. Isso é chamado cultivo mínimo. Que diz, ó, preparo localizado na linha ou cova de plantio. Aqui do lado a gente tem um trator, temos uma grade aqui, né? Atrás, isso aqui é uma adubadeira, isso aqui, viu, gente? É uma adubadeira. A grade está aqui, ó. Temos o trator aqui. Manutenção dos resíduos na área. Outra coisa, gente. O operador, ele deve ser capacitado, viu? Em operação de máquinas agrícolas. Todo operador tem que passar por uma capacitação, viu? Aqui do lado a gente vê um senhor fazendo as anotações, né? Tem sempre um técnico acompanhando todo o procedimento dentro da área. É um processo mecanizado. Preparo e correção do solo. Quais as vantagens? Mantém ou melhora as características físicas do solo. Tem vantagem e tem desvantagem. Reduz as perdas de nutrientes do ecossistema. Voltando aqui, do ecossistema. Mantém ou eleva a atividade biológica do solo. Mantém ou eleva a fertilidade do solo. Reduz a infestação de plantas invasoras. Reduz as despesas de implantação e reforma de povoamentos florestais. Aumenta a eficiência operacional das atividades em campo. Com o preparo e correção do solo, o que é que ele diz aqui nessa característica? Reduz a infestação de plantas invasoras. Que quando você faz um preparo, faz uma correção do solo, você está eliminando as plantas invasoras, né? Mantém ou eleva a fertilidade do solo? Quando mantém ou eleva a fertilidade do solo, essa questão aqui é quando você faz uma aplicação junto com adubos químicos, né? Adubos químicos. Reduz as despesas de implantação e reforma de povoamentos florestais. Quando você faz através de implementos agrícolas, você acelera o processo, né, de preparo do solo e correção. Quando ele é feito manual, você vai ter uma despesa maior. Isso depende, viu, gente? Depende muito, isso aí. Eu estou falando no sentido que, às vezes, manual pode ter uma despesa maior, mas também pode ter uma despesa menor. Aumenta a eficiência operacional das atividades de campo. É aquilo que eu falei. Faz tudo mais rápido e faz em grande escala, né? Quais as desvantagens? Heterogeneidade inicial de crescimento dos povoamentos florestais. O que é que acontece também com preparo e correção do solo, gente? Quais as desvantagens que a gente pode ter? Essa heterogeneidade está relacionada a crescimento, né? A crescimento da planta. Às vezes, a adubação ela não é uniforme, e aí o povoamento florestal fica plantas pequenas, plantas grandes. Maiores dificuldades de proteção e manejo da floresta. Vamos aqui dentro desses itens. Maior risco de incêndios florestais. Por que maior risco de incêndios florestais? Quando você faz o preparo e correção do solo. O que é que acontece muitas vezes? O pessoal não deixa os aceros, né? Não deixa os aceros.
E aí tem a questão dos incêndios florestais. Comumente, a maior incidência de pragas e doenças nos estágios iniciais. Isso está mais relacionado, é porque você limpa toda a área, né? E aí a planta ela fica exposto à questão de pragas e doenças. Maior dificuldade para localização e combate às formigas. Prejuízo no desenvolvimento radicular se houver impedimentos físicos e químicos do solo. E dificuldade de realizar tratos silviculares. São algumas desvantagens do preparo e correção do solo. Preparo e correção do solo. Correção do solo. Deve ser realizado com base na análise química. Tem que ser feita análise química do solo. Para fazer a correção do solo, fazer a aplicagem de calcário ou gessais, ou então adubação, tem que ser realizado a análise de solo. Eucaliptos e pinos, fornecimento de cálcio e magnésio. Quando você coloca calcário na terra, você está fornecendo cálcio e magnésio. Teca aqui, ó, é levar a saturação por base para 60. Seringueira aqui, ó, é levar a saturação por base para 50. Cada planta tem sua saturação de base, gente. O milho, por exemplo, a saturação de base do milho é 70. Já que a parte florestal, ó, eucaliptos e pinos, não, a teca aqui é 60. A maioria das florestas fica em torno de 60% a 70% de saturação de base. Quando você faz uma análise de solo e aí encontrou uma saturação de base lá com 40, você tem que elevar essa saturação de base para 60 ou 70, dependendo aí da espécie. Aqui tem uma fórmula embaixo, necessidade de calagem, né? É igual a saturação de base 2 menos a saturação de base 1 dividido por 100 vezes a capacidade de troca de cátions. Você entra com esses dados aqui, a saturação de base 2 está lá na análise, né? Aliás, é a da planta. No caso aqui, vamos pegar essa teca, seria 60 menos. Saturação de base da análise de solo, no caso 30, 60 menos 30, sobrou 30. Multiplica pela capacidade de troca de cátions que está lá na amostra e divide por 100, você tem a necessidade de calagem. E aí depois, gente, na disciplina de fertilidade de solo, vocês vão ver a PRNT, que é o poder residual de neutralização total do calcário, né? Quantos por cento ele tem? 90%, 80%, 70%. Aí você chega a um cálculo de necessidade de calagem. Preparo e correção do solo. Correção do solo. Distribuição uniforme na superfície do solo, seguido de incorporação. Ele aqui está fazendo manual, ó. É um procedimento manual, não é uma área grande, né? Ó. Espalhou aqui, ó, no local das covas. Em seguida vai ser incorporado também, né? Que aí tem cálcio e magnésio, que pode ocorrer aqui o vento levar essa cal, né? Que é a cal aqui, que é o calcário, né? Pode levar. O ideal é você fazer a gradiação aqui por cima. Ele aqui colocou só no local das linhas, ó. Só no local das linhas onde vai ser construídas as cobras. É uma área pequena, né? Tá fazendo manual aqui, ó. Manual. Já pensou se for uma área de 20, 30, 40 hectares? Não tem como, né? Fazer manual, gente. Tem que ser mecanizada. Escolha do espaçamento. Preparo e correção do solo. Escolha do espaçamento. Como é que deve ser feito? O espaçamento propicia a cada planta uma área suficiente para o desenvolvimento do sistema radicular e aéreo. Tem que existir, gente, espaçamento entre linha, ó, aqui está 3, e espaçamento entre planta, 2,5. O que é que eu devo levar em conta para poder escolher o espaçamento da espécie florestal que vai ser plantada? Tem que saber hábitos de crescimento da espécie,
a finalidade da plantação, se é para madeira, a qualidade e volume esperados de madeira, quanto é que eu vou produzir no hectare, a fertilidade do solo você tem que conhecer para poder colocar no espaçamento correto. Não é uma receita de bolo, o espaçamento se define de acordo com esses critérios. Riscos de erosão, se o terreno é muito acidentado, tem muita declividade, e número de cortes previsto. O espaçamento ideal é aquele que propicia maior volume, melhor forma e qualidade da madeira, com menor custo, de acordo com o objetivo da implantação. Tem que se levar em conta o objetivo da implantação. Para que é que vai ser plantado esse campo florestal? Escolha do espaçamento. Eu trago um gráfico aqui, né? Espaçamento maiores, produção em volume individual, maior conicidade de fuste, desbastes tardios. Quando você aumenta o espaçamento, você tem uma produção maior por indivíduo. Tem um volume maior, a planta ele cresce mais. O fuste aí é o caule ele fica com um diâmetro maior, né? Você vê nesse gráfico aqui, ó, esse azulzinho aqui é o diâmetro e esse vermelhinho aqui é o volume. Sempre vocês têm que ler gráfico ó, na horizontal e na vertical. Ó. Vamos olhar aqui na densidade de povoamento, árvores por hectare. Ó. 2.000 árvores por hectare aqui, ó. Tá com um diâmetro aqui peitoral de 18 centímetros. 18 centímetros. Não, tá com volume de 18 centímetros. Já aqui no diâmetro, quando você pega 2.000 plantas aqui, 2.000 plantas por hectare, árvore por hectare, você vai ter um diâmetro aí de 14 centímetros. 14 centímetros. É desse jeito, viu, gente, que se lê. Espaçamentos menores têm um maior volume por hectare. Menor conicidade do fuste, tem um menor diâmetro de altura de peito e tem os desbastes precoces. Você aumenta o volume por hectare, em compensação, o fustezinho dele é mais fino, né? Fuste que eu falo é o caule é mais fino. Quando você aumenta o espaçamento, você tem um fuste, um caule mais grosso. Quando você diminui, você tem um caule mais fino. Por que isso? Porque há uma competição, né? A planta ela compete por água, luz, nutrientes e espaço. Vocês têm que ter isso, né, em mente. Aqui eu trago para vocês mais a título aqui de estudo, né? Acácia aqui no caso, essa acácia negra aqui, ó. Valores de diâmetro, altura média e área basal por hectare. Você pega aqui, ó, o diâmetro médio, a altura total média e a área basal. Aí aqui nós temos as coresinhas aqui, ó. Espaçamento 1 por 1, espaçamento 2 por 1, espaçamento 3 por 1, espaçamento 3 por 1,33, espaçamento 3 por 2. Vamos se ater só essa área basal aqui, gente, ó. Só essa área basal aqui, ó. Não, vamos fazer melhor. Vamos para a altura total média, que é mais simples. Essa primeira análise aqui, ó, da altura total média, nesse espaçamento 1 por 1, você vê que só chegou aqui, ó, a 15 aqui nesse estudo, ó, 15. Esse espaçamento aqui, ó, 2 por 1,5, que é essa daqui, ó, ele vai aumentando, ó. A altura chegou só a 16,50.
Esse outro espaçamento aqui, 3 por 1, que é esse aqui, ó, a 16,97. Esse espaçamento 3 por 1,33, ó, só chegou a 17,80. E esse aqui, que é o último, né, 3 por 2, chegou a 19,50. Você vê que à medida que você aumenta o espaçamento, ele vai aumentando de altura. Vamos ver se o comportamento aqui no diâmetro médio é o mesmo. É o mesmo, gente. À medida que você aumenta o espaçamento, o diâmetro médio também ele aumenta. Tem aqui. E a área basal, o que é que ocorre com essa área basal aqui? Metros quadrados por hectare. À medida que você aumenta o espaçamento, ela diminui, ó. Ela vai diminuindo a área basal. É a área da base da planta, gente. A área basal é a área da base da planta. Vamos para o próximo slide aqui. Essa parica aqui é um estudo, gente. Isso aqui é um estudo, é pesquisa, é da fonte do Rondon 2002, ó. Quando vocês estudarem estatística, vocês vão ver esse teste de Tukey aqui, a 5%, né? Trouxe mais para vocês terem noção aqui, ó. Espaçamento de 1,5 por 1,5. O que é que diz aqui, ó? Média seguida pela mesma letra nas colunas não difere estatisticamente no teste Tukey. Ele analisou aqui, ó. Analisou a altura, diâmetro da altura do peito, folha, galhos, tronco, e total, ó. Total. Aqui, ó. Ele viu que a altura e o diâmetro do peito com esse espaçamento aqui não diferiu estatisticamente, ó. Vamos pegar bem aqui embaixo. Nesse outro espaçamento aqui, ó, 20AB e 20A também não houve diferença, ó, não diferiu estatisticamente. Isso aqui vocês vão ver mais lá quando tiver pagando a disciplina de estatística, mas mais para vocês terem conhecimento, ó, que é a toneladas por hectare, ó, gente, ó. Folha, galhos, tronco e total, toneladas por hectare aqui. Isso aqui é um estudo, né? Varia muito para cada situação. Tem todo um acompanhamento estatístico por trás, tem uma pessoa que faz todo esse trabalho aqui dentro das empresas, viu? Essa teca também, ó, trago outro estudo aqui para vocês, ó. Espaçamento, altura, a altura do peito, né? Mesmo jeito também, só para vocês terem uma noção aí, viu? Depois vocês dão uma olhada aí e no dia do Hangout aí, se quiserem tirar dúvida a respeito dessa estatística, a gente está à disposição. Mas é tudo para vocês terem noção como é que é feito o trabalho de plantio florestal, viu? Eucalipto aqui, ó, produção por tonelada aqui e o espaçamento. Você vê que o melhor espaçamento aqui, nesse experimento aqui, ó, foi o de 3 por 2, ó. Deu 22,33 toneladas. No espaçamento de 3 por 3, ele já cai para 20 toneladas por hectare. E quando você aumentou esse espaçamento aqui, ele caiu para 3,4. Pinos também aqui, ó. Altura de inserção do primeiro galho em pinos, que está aos 12 anos de idade, né? Aqui está estudando o primeiro galho, né? Primeiro galho. Ele viu que nesse espaçamento aqui, ó, 2,5 por 4,5 e 2,5 por 3,5, não houve diferença estatisticamente. Todos tiveram a mesma característica dentro desse experimento. A altura de inserção do primeiro galho pinos, aos 12 anos de idade, né? Tem as espécies aqui e tem os espaçamentos aqui, ó. Receita de bolo. E um norteador para quando alguém for fazer a implantação de uma floresta, né? Dá um norte aí. Plantio e replantio. O plantio e replantio, como é que deve ser feito?
Marcação das linhas de plantio. No caso, se for feito o sulcamento, não é preciso, né? Porque o trator ele já guia para fazer esse sulcamento aí já. Não é necessário marcar linha. Você pode usar essa roda de ferro com saliência, pé de burro, cordas e gabarito, ó, cordas corrente e gabarito para marcar as linhas e para marcar aqui a cova, né? Fazer a cova, pode ser quadrada, pode ser redonda, ou distância entre as covas também. O pessoal usa muito esse equipamento no caso da agricultura familiar, né? Para marcar a distância entre as covas. E também a questão da corda, né? Você pega 2 bambus aí, ou então 2 varas mesmo já resolve. Amarra a corda aí, bota os espaçamentos na corda, entre as cordas, espaçamento desejado, e marca a linha, né? Marca a linha, sai só marcando. A largura entre as covas. Aqui fica a largura entre as covas. Plantio e replantio, marcação da linha de plantio, ó, tá marcando a linha aqui. Você marca primeiro a linha, depois vem marcando o local das covas, né? Geralmente o pessoal usa cordas para fazer isso daí. Questão de fazer o esquadrejamento da área, né? Balizar a área, né? É interessante, faça aí para o plantio não sair torto. Tem todo um processo envolvido por trás. Aqui eu trago o coveamento. Esse é quadrado, né? Ó, como é que é a cova? 30 centímetros aqui de largura, 30 de largura, 30 de comprimento, com 30 de profundidade. Também pode ser, ó, olha o comportamento dessa daqui, ó, da teca, 40 por 40 por 40 centímetros. Eucalipto, 30 por 30 por 30 centímetros. Por que deve ser grande essas covas, gente? Justamente para o sistema radicular conseguir se desenvolver. Porque se você pegar um solo muito compacto e plantar nesse local, o sistema radicular não vai conseguir se desenvolver. Por isso que ele faz as covas desse tamanho, faz a adubação orgânica, né? Faz a adubação mineral, que a gente vai ver mais na frente como é que é feito. E o processo é esse daí. Plantio e replantio, curvas de nível, né? Daqui, ó, sua área, ó. Aqui sua área. Que nós temos uma declividade para cá. Não, para lá. Temos uma declividade para lá. E aqui nós temos as curvas de nível, cortando a declividade, ó. Estão vendo aqui, pessoal? Ó? As curvas de nível cortando a declividade. Cortando a declividade, cortando a declividade. Em terrenos inclinados, ó, linhas de plantio. Ó. As linhas de plantio no sentido da declividade do terreno, morro abaixo, acompanhando as curvas de nível, para facilitar a futura colheita e retirada de madeira, e visando a conservação dos solos. Por que ele manda plantar de morro abaixo? Quando você faz as curvas de nível, você pode plantar de morro abaixo. Quando a gente vai bater uma curva de nível, a gente vai para o ponto mais alto, para o ponto mais baixo, vê a declividade do terreno, quanto é que ela mede. Depois disso aí, analisa a característica do solo, vê qual é a cultura, para a gente poder determinar uma distância entre uma curva e outra. Vamos supor que daqui para cá passe 20 metros. A gente vai pegar todos esses dados e calcular a distância entre as curvas. Ele manda plantar de morro abaixo porque tem as curvas de níveis. Quando chover aqui, a água não vai conseguir carregar nem os nutrientes e nem o solo, né? Por quê, gente? Porque a água bateu aqui, com certeza essa curva de nível vai ter um gradiente aí, um escorrimento para algum local, né? Para algum local. Esse gradiente que eu falo, gente, é a declividade dentro da curva de nível, para escorrer para fora. E aí, como é que faz? E aí, daqui para cá, a planta acompanhando, ó, porque daqui para cá a água já amorteceu, daqui para cá não vai ter tanta velocidade a água, e assim sucessivamente. Sucessivamente. Facilita a colheita e a retirada de madeira, né? Por que, gente, facilita?
porque ele vai andar na linha, né? Andar na linha. Vai facilitar a colheita. Já pensou se fosse desorganizado, desuniforme? Como seria a colheita? Um pouco complicado. Plantio e replantio. Como é que é feito o plantio? Realizado preferencialmente no início da estação chuvosa, né? Você tem que plantar as mudas no início da estação chuvosa. Questão de pegamento das mudas. Aqui a gente tem a forma manual, a semi-mecanizada e a mecanizada. Bem interessante, eu não conheço essa forma manual aqui. Mas aí eu creio que aqui ele já vai plantando a muda no local, ó. Ele vai levando a muda aqui do lado, né? Num bornalzinho aí, tira a muda, coloca aqui dentro, parecido com a matraca. Bota dentro da matraca, ela desce, ó. Puf, a muda já ficou no local já. E aí ele dá um achegozinho com as botas, né? No local. No caso aí, o florestador. Semi-mecanizada, bem interessante, ó. Tá vendo lá onde é que tá indo lá o trator? Aí cada um levando suas mudazinhas aqui, ó, do lado. É ligado a um cabo, né? Deve ser a pressão, né, gente? Isso aqui deve ser alguma coisa pressurizada. Essas mangueiras aqui, ó. Pressão. E aí joga a plantazinha aqui dentro, enterra lá no local da cova. Tem que ter o local das covas, viu? Não é só chegar e colocar na terra, não. Tem o local das covas aí. E aí, vão, 1, 2, 3, 4, 5 operador aí, ó. Tá vendo? 5. O operador que eu falo é florestador, ó, plantando. E o mecanizado, né? Mecanizado que é totalmente já tem alguns locais aí que o cara vai em cima do trator e vai colocando as mudas, ele já vai ficando tudo no local, as mudazinhas. Tudo no ponto já. Plantio e replantio, a forma correta de se plantar a árvore, né? Essa é uma forma errada, ó. O colo da planta fica aqui, ó. Aqui vai ter abafamento do colo da planta, ó. Passou, ó. Esse trechozinho daqui para cá. Isso aqui também, ó, abaixo do solo, ó. Errado também, acima do solo, ó. Errado, você plantou acima do solo. Trouxe lá do viveiro as mudas, né? Plantou acima. Errado, ó. Tem tombamento aqui, ó. Tá torto, ó. Tá vendo? Isso aqui ela vai tombar. E o correto é no nível do solo, para não sufocar a planta. Que as covas aqui, ó. Você vê as linhazinhas das covas aí, ó. E vê o plantio aí, como é que é feito. Replantio, gente, quer dizer, é alguma planta que morreu depois e ele voltou lá no local para fazer o replantio. Plantio e replantio ainda, irrigação, ó. No caso, se não tem um sistema de irrigação implantado na área toda, você tem que fazer irrigação para a planta sobreviver. Isso após o inverno. De 1 a 3 irrigações até o pegamento das mudas. Quantidade de água varia em função do clima e da umidade do solo. Aí isso aqui tem tudo um estudo, viu? De análise de solo, tudo um estudo. Quantos milímetros você deve botar por cada planta? A gente estudou isso na matéria de irrigação e drenagem, né? Vocês já estão craque nisso aí já. E aí, ó, você vê aqui, ó, bem interessante. Sistema uma pipa aqui, o trator vai lá na frente. E aí tem 1, 2, 3. Ele sai com a mangueirazinha, ó, aciona lá e vai soltando os jatos no local do plantio, né? Local da planta, da cova lá. Esse aqui é mais um gráfico didático mesmo. Temos nutrientes, água e água mais nutrientes. O que é que acontece às vezes? Às vezes você pode fazer só adubação com nutriente, ou fazer só a irrigação com água, ou juntar a água com nutriente, que é a chamada fertirrigação, né? Fertirrigação. Tem todos uns cálculos para chegar nesse valor aí. Plantio e replantio aqui ainda, isso aqui é o clone, né, ó. Você vê o 63, o 21, o 50, o 60 e o 77. A altura do diâmetro do peito. O volume das plantas de 5 clones de eucalipto aos 38 meses de idade, no campo, sob 2 regimes de irrigação. Ele está estudando a irrigação nesse sentido aqui. Um é irrigado e NI não irrigado.
Aqui, ó. Irrigado, não irrigado. Aí ele vai ver como é o comportamento, né? Que ele fez um experimento para estudar o comportamento. E aí, aonde é isso aqui mesmo? Na Bahia, né? Iampuber. Iampuber. Usa sempre o teste de Tukey. Isso só é estatística, viu, gente? Isso aí, vocês vão aprender. E aqui nós temos, vamos ver isso daqui, o volume por planta metros cúbicos. Quando irrigado, ó, comportamento dos clones, do clone aí quando irrigado, dos clones quando irrigado, ó, ele tende a aumentar, né? Não irrigado, ó, ele não é bem menor, né? O volume por planta metro cúbico. Agora vamos analisar isso aqui bem aqui, ó. Analisar isso aqui, ó. Clone 321, 0153AB, ele não diferiu do clone 1260, ó. 0,168. Por mais que tenha essa diferença, eles estão padronizados, eles não têm diferença estatisticamente. São considerados como iguais. Letra A, letra A. Bem prático isso aqui, viu? Só para vocês terem noção que existe um trabalho de estatística envolvido por trás também. Plantio e replantio, a questão do hidrogel, né? O hidrogel você compra nas casas agropecuárias. É um produto que você coloca na cova, aonde quando você faz a irrigação, a água fica grudada a esse gel. E aí vai ficando disponível no tempo certo para a planta. Ela não vai embora. Embora que eu falo no sentido assim, ó, se perder por lixiviação, né? Não é nem por lixiviação, é por declividade. Se perder por declividade aqui, ó. O que é que acontece aqui sem o gel? Ó? Sem o gel, você irrigou, mas a água passou pelo sistema radicular e se perdeu nas camadas mais profundas. Com o gel, você irrigou e aí a água ficou aqui disponível para a planta, você vê, ó, bem pouquinhos pingos, se perdeu para a camada mais profunda. É um polímero, não é tão barato esse gel, viu? Mas resolve a vida de muita gente. Muita gente coloca esse gel nos plantios. Não é só nos plantios florestal, não. Também nos plantios de algumas culturas, viu? Mas também não é tão caro assim também não, viu? Eu não sei mais quanto é que está o preço, mas o preço de 1 litro era R$50. Na época, né? Hoje eu não sei quanto é que está o preço, não. Na época que eu andava no mercado comercial, era nesse preço aí. Plantio e replantio ainda, irrigação, hidrogel, né? A aplicação mais prática do hidrogel, o depósito do mesmo já hidratado na cova de plantio. Ele manda aplicar na cova, claro, na cova, né? Tem que ser na cova. Aí ele traz uma coisa aqui, ó. A técnica pode ser empregada em qualquer tipo de solo, mas os resultados em terrenos arenosos aparecem mais, principalmente em períodos secos, ou ainda em regiões com problema de abastecimento de água. Se você aplica num solo argiloso, o que é que acontece? Tem a eficiência. O solo argiloso ele já armazena água, né? Por conta da argila, que não deixa a água escapar, né? Já o solo arenoso, não, ele é diferente. Quando você irriga, a água ela tende a ir embora, se perder por camadas mais profundas. Quando você coloca o gel, que é o hidrogel, né? Aí você segura aquela água, no caso dos solos arenosos. Que é um teste com hidrogel. Trago para vocês aí também que tem pesquisa, né, no hidrogel aqui, ó, com relação ao, vamos pegar isso aqui, 0, 150, 250 ml. Coeficiente de variação, gente, ó. Coeficiente de variação aqui. Ele usou essa dosagem aqui. Que foi que ocasionou aqui, ó. No experimento zero aqui, 0 milímetro da dose, a altura lá da árvore ficou com 14,18. O diâmetro com 1,45.
a área foliar com 42,93. Quando ele aplicou o gel, 150 ml, que foi que aconteceu? A altura passou para 17,50. O diâmetro para 1,41. E aqui passou a área foliar para 60,18 centímetros quadrados. Quando ele aumentou a dosagem para 250, o que aconteceu? Aumentou um pouco mais, né, a altura. O diâmetro também aumentou. Tá vendo que está sendo medido em milímetro o diâmetro? Essa parte aqui da área foliar também ela aumentou. Os coeficientes de variação, você vê da área foliar, 46,39, 35,16, 21,50 para o diâmetro e 25,50 para a altura. Média de altura das plantas, diâmetro do colo, comprimento da raiz principal. Esse CRP é o comprimento da raiz principal, gente, aqui, ó. Você vê que ela aumentou um pouquinho, mas tá com 12 centímetros, 12,15 centímetros. Quando apliquei o gel, ela cresceu um pouco. Quando apliquei outra dosagem, ela cresceu um pouco. Cresce também o comprimento da raiz. Aqui agora é com relação ao diâmetro da altura do peito. Ó. Diâmetro da altura do peito. Diâmetro da altura do peito, ó. E as dosagens de gel aqui, ó. Você vê aqui com 15 dias, né? O diâmetro da altura do peito se tornou o mesmo com a aplicação do gel, ó. Com 30 dias, o diâmetro também, ó. O diâmetro da altura do peito não cresceu, né? Gente, só voltando aqui nessa tabela aqui, isso daqui eu creio que seja experimentos feitos no viveiro, viu? No viveiro lá dentro do substrato lá. Tá vendo que é milímetros aqui, ó? Diâmetro milímetros aqui, ó. 45 dias já começa a ter uma diferença, né, ó? Já começa a ter uma diferença. Com 60 dias a gente também já encontra uma diferença, ó. Uma diferença aqui de crescimento. Vamos seguindo. Isso é mais aula para estatística, mas para vocês terem a noção. Fertilização mineral são os nutrientes minerais, né, que servem para o crescimento foliar e a eficiência foliar, né? Você sabe que a planta ela precisa fazer transpiração e fotossíntese, né? Precisa de água e nutrientes, recursos ambientais e fatores de crescimento. A gente tem os macros e os micronutrientes. Não se engane que só fazendo adubação com macro você vai resolver a vida da planta, viu? Você tem que fazer com os micronutrientes também. Por que a adubação com um esterco orgânico ele responde em 20% a mais do que a adubação com produtos químicos, gente? Por que isso daí? Porque o esterco orgânico, ele tem todos os nutrientes. Eles se completam, tá entendendo? Por isso a planta responde bem. O que é isso daí? Ela responde 20% a mais. Por exemplo, eu estou numa área que aí usei 100 kg de esterco. E estou numa outra área que usei 100 kg de adubo químico. Essa de 100 kg de adubo químico vai produzir 100 toneladas. E essa outra de adubo... Claro que você tem que botar na mesma proporção, tá entendendo? Você tem que botar na mesma proporção. Essa de 100 kg de adubo químico vai produzir 100 toneladas. Exposição, gente. E essa de esterco aqui vai produzir 120 toneladas.
Agora, você tem que, por exemplo, você tem que botar o esterco na quantidade de acordo com a quantidade de mineral, para poder dar essa garantia dos 20% aqui. Fertilização, fornecimento de nutrientes para complementação no crescimento das plantas. Fotossíntese é a transformação de energia solar em energia química para a planta, viu, gente? Vocês já sabem disso aí já. Como é que deve ser feita a fertilização de plantio? Demanda de nutrientes da espécie para se atingir a produtividade esperada e a quantidade de nutrientes que podem ser supridas pelo solo. Olha aqui como é prática. Subsolagem, né? Essa subsolagem, eu nunca vi esse subsolador aqui. Ela penetra no solo quando há uma camada compactada, gente. Quando tem uma camada compactada, antes de fazer o plantio, a gente faz uma subsolagem. Para quê? Para melhorar a aeração, para melhorar o sistema radicular da planta, para poder, quando a chuva chover, a água se infiltrar, quando fizer a irrigação infiltrar, e por aí vai. Aqui a muda aqui, ó. Aqui a muda. O adubo, gente, deve ser colocado de 10 a 15 centímetros da muda. E nunca no tronco da muda. Por que no tronco? Porque esses produtos têm nitrogênio. E às vezes tem amônia. E aí possa vir a matar a sua muda nova lá que foi plantada no campo. E aí o adubo tem que ser colocado aqui, ó. Você vai lá, coloca o adubo aqui, ó. Tem um espaçamento assim daqui para cá, ó, tá aqui a cova, 30 centímetros. O adubo, você respeita esse espaçamento daqui para cá, 10 centímetros, 10 centímetros, e aplica o adubo, ó, aqui, ó, aqui a planta, ó, aqui o adubo aplicado do lado, ó. Covetas laterais, ó, chamam, covetas laterais. Aplicação de fosfato reativo, 300 a 500 kg por hectare, pelo subsolador. Isso aí é na hora da subsolagem, ele já leva os fosfatos e deixa na parte de baixo da terra, né? Vai fazendo isso aí. Ó, gente, a mesma foto, ó. Respeita os 10 a 15 centímetros, faz o furo do lado aí, ó, uns 15 centímetros, e o adubo deve ser depositado aqui nos 10 centímetros, ó, uns 10 centímetros, deixando esses 5 centímetros aqui livre, que é o solo, né? Aí aqui a gente tem a formulação, ó, 6, 30, 30 e 6 de nitrogênio, 30 de fósforo e 6 de potássio, essa formulação aí, ó. Aqui a gente tem um equipamento, né, para colocar o adubo, ó. Coloca o adubo, ele desce e já cai nas covetas aqui do lado, ó. Bem prático, né? Essa formulação, gente, vem a partir da análise de solo, viu? Pode ser outra formulação também, mas é determinada a partir da análise de solo que tem em mão. Aqui, ó, adubos de base mais comum, ó. 4,28,6, MAP, cloreto de potássio, enchimento, ó, 6,36, idem, 6 de nitrogênio, 30 de fósforo, 30 de fósforo e 6 de potássio, ó, 4 de nitrogênio, 28 de fósforo e 6 de potássio, aqui, ó. Não sei se vocês estão vendo aí. Esse vermelhinho aqui é o cloreto, gente. Esse roxozinho aqui é o fósforo. E esse brancozinho aqui é o nitrogênio. Isso é bom na prática, que vocês vê, pega, consegue sentir. A gente aprende muito quando começa a sentir no tato, né? Eu sou muito assim, de quando passar pelo campo, tá pegando nas coisas. Porque aí o aprendizado ele aumenta mais. Adubação fosfatada, que a gente traz com adubação e sem adubação, você vê o desenvolvimento da planta, né? Bem diferente aí, ó.
Da planta que eu falo, árvore, gente. Bem diferente aí, ó. Bem diferente. Você vê que essa cresceu mais do que essa aqui. Porque o fósforo, ele tem função de melhorar o sistema radicular da planta, né? Ele é pouco móvel, esse nutriente é pouco móvel no solo. Sempre ele é aplicado em dosagem maior. Também ele é pouco aproveitado, gente. De cada 80 quilos, vamos considerar aí 20%, né? De cada 80 quilos, a planta só consegue aproveitar 20 quilos. E o resto aí vai ficando no solo, né? Ele é pouco móvel. O que é que acontece? O sistema radicular tem que tocar nele para poder a planta absorver. Maior crescimento e desenvolvimento. Implantação florestal. Aqui é um estudo, né? Temos o volume aqui, toneladas por hectare, ó, 10, 20, 30, 40, 50. E aqui nós temos os estudos, ó. Sem adubação, 32 dias antes do plantio, 18 dias antes do plantio e 1 dia antes do plantio. Quando você faz a adubação 1 dia antes do plantio, olha aqui como o volume de tonelada por hectare cresce, ó. Você vê aqui, ó, que sem adubação, estamos aqui com uns 38 toneladas. Quando você aduba 1 dia antes do plantio, ele vai para uns 45 toneladas. Cresceu, né, gente? Cresceu. Olha aqui a eficiência aqui com 32 dias antes do plantio, a adubação feita. Ficou menor, né, ó? Ficou menor. O que pode ter acontecido nesse experimento aqui, gente, é que o adubo se perdeu, né? Porque era para ele ter dado uma resposta além do sem adubação, né? Aconteceu alguma coisa estranha nesse experimento aqui, viu? 18 dias antes do plantio, ó, também, ó. Eu acho que esse experimento aqui, o adubo ou foi aplicado muito profundo, ou deu uma chuva e carregou todos os nutrientes, ou foi aplicado na superfície. Tem que ser, tudo tem que levar em consideração um estudo desse aqui, um experimento desse aqui. Foi em eucalipto, né, aos 20 meses de idade, em função da época de aplicação da adubação e plantio, né. Foi trabalhado com eucalipto isso aqui. Aqui eu trago as recomendações, ó, de fósforo aqui no caso. Gente, isso aqui é só uma tabela para vocês terem uma noção. Os boletins, eles mudam de estado para estado. Você pega uma análise de solo, e aí lá na tua análise de solo, você vê que quem tem um teor de argila, ó, gramas por quilogramas, ó. Menor do que 150, de 150 a 350, maior do que 350. Maior do que 350. Você pegou sua análise de solo, e aí lá na tua análise de solo tem 3 miligramas por quilogramas de fósforo. E aí o meu teor de argila, ele é menor do que 150 gramas por quilogramas. Então, eu tenho que entrar com uma dosagem de P2O5 quilos por hectare de 40 quilos. Isso de fósforo. Olha aqui, de 150 a 300, de 150 a 350 gramas por quilogramas. Se ele for baixo aqui, de 0 a 2, ó, tinha 2 lá na minha análise de solo, então eu tenho que aplicar 50 quilos por hectare de fósforo. E por aí vai, gente. Isso aqui é mais para ter uma base. Toda vida que vocês se deparar com uma situação dessa daqui em campo, vocês, quem já tem prática e tem vivência, que já sabe de cabeça, já diz quais as quantidades de manutenção, né? Peçam sempre análise de solo, viu, gente? Peçam sempre análise de solo. E aí, se você não souber, vocês, não, vou trazer a resposta depois, vou enviar a resposta pelo WhatsApp. Nunca se apresse para dar uma resposta, não. Seja cauteloso quando estiver trabalhando na extensão rural. Quanto mais cautela, melhor. E aí é mais para vocês terem uma noção. Fertilização mineral, fertilização de manutenção, né?
Isso aqui a árvore já foi plantada, agora vai fazer a manutenção. Tem que ver a taxa de crescimento, né? A eficiência com que converte o nutriente absorvido em biomassa. Sempre tem estudo, tem alguém fazendo os acompanhamentos dessas árvores dentro dos campos, né? Campos que eu falo é a área, gente, é o sítio, né? Deve iniciar após o completo pegamento das mudas. Nitrogênio e potássio, mais micronutrientes. Os micronutrientes, gente, é o boro, zinco, cobre, são em quantidades menores, viu? Macro, você oferece em quantidades maiores, e micro, você oferece em quantidades menores. Isso aqui é mais um estudo que vai ficar aí para vocês dar uma olhada, né? Temos aqui a idade, anos, ó, 1, 2, 3. Temos aqui a biomassa da parte aérea, toneladas por hectare, 20, 40, 60, 80. E aqui nós temos os experimentos, viu? Os experimentos. Do mesmo jeito que, ó, com nitrogênio, ó. Nitrogênio, ó, D 0 dia, D 60 dias, D 120 dias, D 240 dias. Temos CR volume aqui, ó. Crescimento que é a raiz. Crescimento CR é crescimento da raiz aqui, ó. Como é que ele se comporta aqui, ó. Vocês vão ver, temos dois gráficos aqui do lado. Sem fertilizante, com fertilizante, sem fertilizante, ó, o gráficozinho aqui do lado, com fertilizante. Ó, você vê a resposta, ó, tá lá em cima aqui. Esse gráfico retrata isso aqui, ó. Com fertilizante, sem fertilizante. Isso aqui deve ser a sem fertilizante. E aqui com fertilizante. E aí, só para vocês terem uma noção como é que é o campo funciona. Não é só empírico, não, e teórico, não. Também é colocado esses gráficos em prática, viu, gente? Demanda de nutrientes requerido para diferentes produtividades de eucalipto, né? Considerando a taxa de recuperação na rotação de 7 anos. Metros cúbicos por hectareano, ó, 25, 50. À medida que você aumenta a dosagem de nitrogênio aqui, ó, você aumenta a quantidade de madeira por metro cúbico hectareano. Ó, aumentando. Vamos ver aqui o comportamento do cálcio aqui também. À medida que você aplica o cálcio aqui, ele vai aumentando também, ó. Aqui, ó, aumentando. Ficou 784 kg de cálcio. A gente chega a uma produtividade aí de 50 metros cúbicos por hectare ano. Multiplicado por 1.000, 50 vezes 1.000, 1, 2, 3. 50.000 quilos por hectare ano. É isso, né, gente? É isso. Passando aqui. Plantação florestal, crescimento define a demanda, né? Temos aqui a idade ano, ó, 2, 4, 6, 8, 10. Biomassa da parte aérea, né? Toneladas por hectare. Teve melhor comportamento aí foi a litoral leste, a litoral norte, Espírito Santo, ó. É um experimento, ó. Santana 2000, ó. Vermelho está lá em cima, ó. Ele está chegando aqui, ó. Com 10 anos aqui, ele está chegando a aproximadamente aí 250 toneladas por hectare aqui, ó. 250 toneladas por hectare. Estágios nutricionais das árvores. Essas fases são diferentes das outras culturas, que nós só temos 3 fases, né, na parte florestal. Temos a fase inicial, temos a fase intermediária e temos a fase final. A fase inicial é essa que vai de 1 a 3 meses, né? A fase intermediária, crescimento da parte aérea, sistema radicular, já está bem informado. E a fase final é quando a copa fecha. A copa fecha.
maior demanda de nutrientes, né? Nessa fase final aqui. Essa intermediária aqui, computacional, vai ter uma maior demanda de nutrientes. Claro que não pode esquecer da inicial. Maior dependência da fertilidade do solo como fonte de nutrientes. Vai prezar em todas as três fases. Maior risco de perda de nutrientes, erosão e lixiviação. Gente, o nitrogênio tem que ter um cuidado muito grande com o nitrogênio. Por quê? Eles se volatilizam muito rápido e se perde também por lixiviação. Ele desce para as camadas mais profundas, rápido. É diferente do fósforo, que ele não se movimenta no solo. Alguns estudos. Por que, em análise de solo o pessoal não calcula o nitrogênio? Porque o nitrogênio, você vai lá no solo, fez a coleta, você tem o resultado daquele dia. Daqui a 15, 20 dias, quando você voltar lá, o nitrogênio já está diferente já. Por isso a turma não conseguem, até conseguem. A gente faz um cálculo para saber quanto de N tem naquela hectare, ele dá para saber. Mas por isso que não vem nas análises de solo o N, gente. Por conta disso aí. A gente tem o fósforo e tem o potássio. Por que não tem a do N? Porque por conta dessa lixiviação e erosão, porque ele se movimenta muito rápido. Um dia é uma leitura, daqui a 10 dias, 15 dias já é outra leitura totalmente diferente. E o mais, gente, é só agradecer a vocês. Já estou finalizando aqui a aula. Espero ter contribuído com vocês. E qualquer dúvida, vocês anotem aí no caderno de vocês, porque durante esse processo de acompanhamento, a gente vai estar fazendo os hangouts, né? E aí vocês vão tirando as dúvidas comigo, viu? Mas eu estou à disposição de vocês durante esse período. Tchau, tchau. Abraço, pessoal.